Caros irmãos, queridas irmãs, nós estamos no 30º domingo do tempo comum. O tempo comum tem 34 domingos, de modo que nós temos apenas 4 domingos até a conclusão deste ano litúrgico. No domingo seguinte ao 34º, começa um novo ano litúrgico, é o primeiro domingo do Advento. Nós sairemos do ano B, no qual estamos lendo São Marcos, passaremos ao ano C, no qual leremos São Lucas. E nós, ao longo de todo este ano, estamos acompanhando, lendo o Evangelho, acompanhando o caminho dos discípulos com Jesus. E nós estamos, então, nos aproximando do desfecho, do termo, do término, da conclusão da vida de Jesus, nos aproximando da paixão. Nos domingos anteriores, nós ouvimos relatos do anúncio, o primeiro, o segundo e o terceiro anúncios da paixão. Jesus tentando ensinar os seus discípulos que ele reinaria, que ele triunfaria, passando pela morte, passando pela cruz. Então Jesus revelando a sua identidade, a sua missão, quem ele é, para que ele veio a este mundo, e alguma resistência por parte dos discípulos que não queriam aceitar a cruz, que esse fosse o caminho escolhido por Deus, que fosse necessário, que fosse preciso Jesus dar a vida para nos salvar. E o momento da morte de Jesus vai se aproximando. A cura do cego Bartimeu acontece justamente aí, já muito perto dos acontecimentos finais da vida de Cristo. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Jericó é conhecida por ser aquela cidade que tinha grandes muralhas, uma das cidades mais antigas de que se tem notícia, uma cidade muito antiga e cujas muralhas caíram quando Josué e o povo de Deus entraram na terra prometida e durante 7 dias e 7 noites deram voltas à cidade com a Arca da Aliança, né? Todos nós conhecemos essa história. Então Jericó era uma cidade muito antiga, famosa, rodeada por muralhas. Mas as muralhas não tinham caído? Sim, mas certamente elas foram reconstruídas porque as grandes cidades na antiguidade tinham muralhas que serviam como defesa contra os inimigos, contra invasores. Jerusalém tinha muralha, Jericó tinha muralha, Roma tinha muralha, todas as grandes cidades era uma forma de defesa contra ataques, contra invasões. Jesus estava saindo de Jericó e subindo para Jerusalém. Jerusalém ficava mais no alto. Então, o caminho de Jericó para Jerusalém é uma subida e não é muito longe. Curioso que a parábola do bom samaritano, contada por São Lucas, diz que aquele homem que foi assaltado, que foi espancado, ele vinha de Jerusalém para Jericó, era o caminho contrário. Então, o homem da parábola do bom samaritano estava descendo de Jerusalém para Jericó e era um caminho perigoso, de fato havia assaltantes. E na época, inclusive, dizer que alguém estava indo de Jerusalém para Jericó significava que aquela pessoa estava indo por um mau caminho.
Jesus está fazendo o caminho contrário. Ele está em subida, indo para Jerusalém, para a cidade santa. E nós sabemos, em última instância, ele estava indo para Jerusalém celeste, estava voltando para o Pai, nesse caminho de subida, de ascensão, mas ele precisaria passar pela cruz, pela morte, ressuscitar e então subir para o Pai. Então, Jesus está saindo de Jericó, ele atravessa as portas da muralha, e ali do lado de fora da cidade ficava Bartimeu, cego e mendigo, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Bartimeu certamente ouvira falar de Jesus, a sua fama tinha se espalhado, Jesus já tinha feito coisas extraordinárias. E a cura de Bartimeu, inclusive, será um estopim para que a multidão que estava ao redor, uma grande multidão de São Marcos, ficasse entusiasmadíssima e começasse então a caminhar com Jesus para Jerusalém, imaginando que então agora Jesus vai revelar publicamente a sua messianidade e vai expulsar os romanos, será proclamado rei. Nesse caminho de Jericó para Jerusalém é que Jesus manda os discípulos buscarem um jumentinho. Chegando em Jerusalém, ele sobe no jumento e entra na cidade e é aclamado pela multidão como rei. A multidão reconhece que Jesus é o filho de Davi, como diz o próprio cego Bartimeu. Então Bartimeu cria na messianidade de Jesus, que Jesus era o Messias, o Cristo, como nós ouvimos São Pedro dizendo há algumas semanas. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa é a oração de Bartimeu. Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de nós, é o que nós costumamos cantar ou recitar na liturgia. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, misericórdia, socorro, me ajuda. Esse é o significado, de Kyrie eleison, tende piedade de nós, compadece-te de nós. Filho de Davi é um título messiânico, quer dizer que Jesus é o Messias, o Rei de Israel. Então Bartimeu cria em Jesus, nunca tinha se encontrado com Jesus, mas ouviu falar e ele colocou em Jesus toda a sua esperança, toda a sua confiança. Ele se agarrou a Jesus como a sua única possibilidade de salvação, de ficar curado da sua cegueira. Havia quem o repreendesse, muitos o repreendiam para que se calasse. Sempre aparece gente querendo nos impedir de chegar a Jesus, tentando nos calar, tentando nos desanimar, tentando dizer que não adianta. Então muitos o repreendiam, mas ele gritava ainda mais. Então Bartimeu, o cego, mendigo, é para nós um exemplo de perseverança na oração, de confiança em Deus, de fé, mesmo que haja pessoas em volta querendo nos fazer desistir, nos convencer a abandonar Jesus, não confiar nele. Bartimeu, ainda mais forte, gritava: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Então, o convite de Jesus, o chamado de Jesus. E aqueles que antes diziam para que eles se calassem, agora dizem: coragem, levanta-te.
Jesus te chama. Você conseguiu chamar a atenção de Jesus. Essa palavra levanta-te, em grego é a mesma que se usa para dizer ressurreição. Jesus ressuscitou, em grego é Jesus se levantou do túmulo, se levantou dentre os mortos. Então, coragem, levanta-te. Jesus te chama. O cego jogou o manto, despojar-se do homem velho. Jogou para longe o manto, as suas seguranças humanas. Deu um pulo, deu um salto, foi até Jesus. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja. Então tem ali um diálogo, né, entre Jesus e aquele homem cego, Bartimeu. Não que Jesus não soubesse o que ele queria, aliás, era óbvio, qualquer um sabia. Mas Jesus estabelece com ele esse diálogo. Deus fala, nós respondemos. A nossa adesão, o nosso assentimento à palavra de Deus é o que nós chamamos fé. Fé é a nossa resposta à revelação, à palavra de Deus, a Deus que toma a iniciativa de dialogar conosco, nos propõe a salvação. Então, Jesus dialoga com ele, ele diz: mestre, que eu veja, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Então, aqui nós temos um itinerário de seguimento de Jesus, de discipulado, de iniciação à vida cristã. O encontro com Jesus, o chamado de Jesus, a resposta, a fé e depois o seguimento, a imitação de Cristo, o discipulado, seguir Jesus pelo caminho. E a partir daquele momento a multidão fica empolgada e daí, como eu disse, eles vão seguindo para Jerusalém e já é domingo de Ramos. Dali a pouco, Jesus está entrando em Jerusalém e sendo aclamado. Já é quase a última semana, a Semana Santa. Por isso, eu dizia, nós estamos chegando ao final do ano litúrgico e também vamos nos aproximando, né, da conclusão do Evangelho, dos relatos da paixão. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Jeremias, fala também da compaixão de Deus, assim como Jesus se compadeceu do cego Bartimeu, se aproximou dele, curou-o. Jeremias é conhecido por ser o profeta do exílio. Inclusive, Jeremias briga com Deus, porque ele diz: toda vez que eu abro a boca, é para anunciar desgraça, calamidade, tragédia. Porque Jeremias é o profeta que anunciou a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, o cativeiro da Babilônia. Jeremias profetizou essas coisas, inclusive há uma tradição que diz que Jeremias teria guardado numa caverna a Arca da Aliança antes da invasão de Jerusalém. A gente não sabe, né, se realmente essa arca foi guardada, escondida, ou se ela foi destruída, mas Jeremias é o profeta da época do exílio. E ele diz: toda vez que o Senhor me manda profetizar, é para dar má notícia, é para dizer coisas ruins que vão acontecer. Mas, na primeira leitura de hoje é diferente. Jeremias está anunciando a volta dos deportados, a volta dos exilados. Exultai de alegria, tocai, cantai. O Senhor vai reunir, vai congregar os dispersos do seu povo
aquele pequeno resto que ficou fiel, voltará a Jerusalém. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, como diz também o Salmo de hoje. Chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel. Então, a compaixão de Deus que vê o sofrimento do seu povo e que promete que vai reconduzir o seu povo. O Salmo também é da época do exílio, da volta, quando o Senhor reconduziu nossos cativos, aqueles que estavam lá no exílio da Babilônia, e eles puderam voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, nós nem acreditávamos que aquilo estava acontecendo. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza, sairão espalhando as suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Então a alegria daqueles que colocam a sua confiança em Deus, passam por tribulações, passam por sofrimentos, mas sabem que as suas lágrimas não são inúteis. As suas lágrimas estão regando as sementes que são lançadas pelo caminho. E essas lágrimas então servirão para fazer as sementes germinarem, brotarem. Na segunda leitura, a carta aos Hebreus fala também da compaixão de Jesus, nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso pontífice. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque Ele mesmo está cercado de fraqueza. Jesus, o sumo sacerdote, e na semana passada, a segunda leitura também dizia, nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nós. O nosso Deus não é indiferente à nossa dor, aos nossos sofrimentos, Ele não está de costas para nós, indiferente, mas está próximo, presente, e mais do que isso, Ele se compadece, ou seja, Ele toma sobre si, Ele sofre conosco. Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, se encarnou. Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu medo. Ele experimentou a morte. Ou seja, Ele assumiu tudo. Ele se compadece, Ele sabe. Ele assumiu a nossa condição mortal. Por isso Ele é um sumo sacerdote compassivo. Ele é nosso intercessor, nosso mediador, e Ele sabe ter compaixão de nós. Como teve compaixão do cego Bartimeu. Então, Jesus que está caminhando para a cruz e os discípulos não querem enxergar, Jesus quer abrir os olhos dos discípulos. Jesus quer curar a cegueira dos discípulos, que querem ter privilégios por seguirem Jesus, não querem ter que passar por sofrimentos, e Jesus quer ensiná-los. Embora vocês estejam me seguindo, sejam meus discípulos, vocês também passarão por tribulações, por dificuldades, por sofrimentos. Mas, se vocês confiarem em mim, vocês verão que por trás da cruz tem ressurreição, que por cima das nuvens, durante a tempestade, o sol continua brilhando. Que se nós confiamos em Deus, nós vamos semeando entre lágrimas, mas as nossas lágrimas não são inúteis. Elas estão regando as sementes e nós colheremos, cantaremos de alegria, carregando os nossos feixes. Então, peçamos a Jesus que curou Bartimeu,
que cure também a nossa cegueira espiritual, nós sejamos capazes de compreender o mistério da cruz, nós sejamos capazes de enxergar a presença de Deus, mesmo nas noites escuras, mesmo nos dias maus, difíceis. Nós nunca deixemos de confiar em Deus, sabendo que Ele está recolhendo as nossas lágrimas, que Ele está transformando em méritos tudo aquilo que nós vamos oferecendo a Ele com amor, que a cruz é apenas passageira, transitória. Com Ele, por trás da cruz tem ressurreição. E é preciso ter fé para enxergar, para ver nos dias maus, nos dias difíceis, que Deus continua presente, que Deus continua nos amando, que Ele continua conosco, se compadece de nós, não nos abandona, não esquece de nós. Então que Jesus nos fortaleça a nossa fé para enxergarmos, ilumine os nossos olhos com a sua luz para vermos que Ele é bondoso, compassivo e clemente. Amém.